Fala aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou resolver aqui alguns desafios do CTF Guia Anônima e vamos começar pelo desafio web, né? Do boot ao root, que é invadir ali por algum vetor principal e aí depois chegar no administrador do sistema. Aí aqui a gente tem esse primeiro desafio que eles dão esse IP aqui que tem um servidor web rodando, né? E aí, quando eu caí aqui nesse desafio, eu já rodei um Nmap aqui, vi que tem um SSH aberto na porta 22, né? E a porta 80 também. Eu rodei porque vai que tem um servidor FTP ou SMB ali com alguma dica e tal, já que é do boot ao root, né? E aí tem uma página de login aqui nessa página que eles colocaram aqui, e todos os demais links são só placeholders aqui, ó. Você clica e ele não te leva para lugar nenhum. E aí, de imediato, eu já tentei rodar um SQL injection aqui, não rolou. Eu resolvi rodar aqui o Ferox Buster. Com a word list common.txt. Maravilha. E aí, logo de cara, ele já começa a achar algumas coisas interessantes ali, como por exemplo, um git exposed aqui, né? Uma falha aí na segurança da aplicação. Então, a gente já pode até entrar aqui e começar a mexer, né? Só que eu prefiro baixar essa pasta aqui. Eu estou resolvendo de uma máquina diferente aqui. E aí eu tenho que criar a estrutura toda, né? Então, beleza. Eu vou dar um wget -r no parent, porque aí ele baixa tudo que tem ali naquele site. Toda a pasta, né? Recursivamente, todo o conteúdo da pasta. E aí ele tá baixando aqui. Como tá baixando esse diretório .git, a gente consegue emitir comandos ali git, né? Como por exemplo git log e assim por diante. Dá para ver o histórico, né, dos commits e o que foi alterado, o que entrou, o que saiu. Então é bastante interessante essa oportunidade de fuçar ali no git do site, né? Aí aqui a gente pode ver aqui, por exemplo, o git log. E aqui a gente tem um histórico de commits do Docker, né? Que é o criador da máquina. E aí a gente pode jogar aqui um git show e o número, o ID do commit aqui, né? E a gente já pode ver que tem uma chave privada e uma chave pública aqui, né? Isso daí é extremamente interessante. De modo que a gente pode jogar aqui para um arquivo, keys, e aí com o mousepad eu venho aqui nesse keys, tiro aqui essa parte que não faz sentido manter. E aí a gente consegue fazer aqui um sed para substituir esses sinais de mais por nada no texto inteiro. E jogar aqui em key.
Aí eu já consegui restaurar ela para o formato de key aqui, porque aqui eles estavam com esse mais na frente, etc, né? Mas já tem uma coisa aqui guardada, porque com certeza é interessante. Eu vou até mover ele para cima aqui, para ficar mais organizado. Eu viajei aqui, eu coloquei o comando ao contrário, mas tudo bem. E aí a gente já tem essa aqui e tem outras coisas aqui, né? Tem o Merry Christmas, Happy Day aqui, todos os commits do Docker. Vamos ver aqui cada um. Mas aí, para a gente não precisar ficar vendo cada um, existe uma ferramenta que eu tenho aqui no Windows, que é o GitKraken. Você pode instalar essa ferramenta aí, e aí você consegue abrir essas pastas .git aí e ter uma visualização mais agradável, né? Ó, abrir um repositório, aí eu venho aqui, já deixei em algum lugar esse Git instalado. Deixa eu só ver se eu não apaguei. Eu apaguei, mas eu já extraio novamente aqui. Aí eu consigo browsear aqui o repositório todo aqui, né? E aí aqui nesse Happy Day a gente tem um arquivo aqui que tem credenciais, ó. Dava para ter lido mais ali, né? Mas eu já quero cortar direto ao ponto aqui. A gente encontra essas credenciais aqui. Jorge 123. E aí a gente loga aqui para ver se tem alguma coisa de diferente, se abre algum painel administrativo, né? E aí, a princípio, não habilitou nada de diferente. Como a gente acabou de fazer login, é interessante dar uma olhada aqui nos DevTools. E ele setou aqui, né, um cookie de sessão. E aí, olhando para esse cookie, você vê que ele tem aqui umas hashes, né, ponto, algumas hashes. Eu já logo desconfio que seja um token JWT. A gente consegue jogar ele aqui em jwt.io e aí a gente realmente confirma que é isso mesmo, ó. Ele traz aqui os parâmetros ali que estão nesse token, né? O payload da autenticação. Só que se eu tento mudar alguma coisa aqui, ó, não funciona. Por quê? Ele tem essa questão da assinatura aqui, ó, assinatura inválida. E para você conseguir validar a assinatura é aqui. Aí você vê aqui, ó, public key e private key. A gente acabou de achar esse par que a gente até salvou aqui como key. Então é só copiar a private key, cola aqui. Copia a public key, cola aqui. E deu errado. Deu errado. Por quê? Porque eu extraí do jeito errado. Eu extraí de um jeito diferente. Eu coloquei aqueles
mais lá, não sei o que. Mas como eu fiz originalmente, foi assim, né? Eu copiei ele aqui, joguei pro Nano. Devia ter feito assim desde o princípio. E aí eu fiz aquilo lá. Porque você pode ver que ele saiu com alguns mais a mais ali, né? Uns menos, aliás. E aí a gente faz aquela bruxaria do sed para substituir os menos por nada no texto inteiro e salva como key T, de treated. E coloca de volta esses 5 menos aqui de cada lado dos headers ali, né? Aqui, para ficar certinho. Eu quis fazer de um jeito mais inovador e tal, e no fim acabei descobrindo que não funciona. Da próxima vez eu já sei que não rola. E aí, beleza. Agora eu sei que vai funcionar. Porque eu acho que a diferença tá aqui, ó. Você vê que aqui tá alinhado e tal, e o outro tá todo desalinhado, né? Então, beleza. Essa aqui é a private key. E a public key tá aqui. Aí agora beleza, ó, verificou a assinatura. E aí o que dá para fazer? Agora a gente consegue editar aqui, ó. Role, em vez de admin, black hat. Username, doca. E aí eu percebi que assim, eu posso alterar os parâmetros aqui e tal, e colar lá, mas só que do que adianta eu colar aqui o negócio se não tem onde acessar, não tem painel nenhum. E aí, para a gente entender qual é a vantagem, a gente tem que primeiro entender as requisições que estão sendo feitas ali, né? Então eu vou abrir aqui o Burp Community para servir como um proxy entre o nosso navegador e o servidor. Tá tudo certo aqui. Eu preciso... Ih, eu não tenho nem o negócio instalado aqui, eu vou ter que fazer no clássico, hein? Essa aqui é a maneira clássica. Acho que é porta 8080, alguma coisa assim, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Que tem aquele plugin lá que você já consegue fazer isso com mais conforto, né? Aí beleza. Eu vou fazer o logout aqui. E vou fazer o login de novo. Jorge 123. E aqui no histórico eu consegui ver tudo que aconteceu, né? E aí eu vejo que quando eu dou um get na página validate.php, ele me retorna um valor. E esse valor, coincidentemente, é o valor do key ID aqui, do token. Então, a gente já começa a perceber que tem alguma coisa rolando. Eu vou mandar isso aqui para o repeater, e aí eu tenho aqui essa resposta mais na minha mão. E aí é legal o proxy porque assim, você nem vê isso acontecendo se você só está olhando para a tela, né? Aí agora que eu tenho aqui tudo certinho, eu começo a editar aqui, ó, doca, black hat, tudo que eu colocar aqui não influencia muito. O que influencia? Se eu mudar o tempo de validade dos tokens, né? Porque se eu colocar uma validade anterior ao tempo que eu tô agora, ele não vai funcionar. E se eu mudo o key ID aqui.
E aí eu fui pesquisar para ver o que é esse Key ID. E o Key ID, basicamente, ele aponta para o local onde está armazenado essa assinatura aqui para o back-end lá verificar, né, se realmente essa é a hash correta do token. Só que aí eu pesquisei lá e tudo mais e acabei descobrindo que se você coloca aqui, por exemplo, um echo ls-la, você consegue dar uma manipulada nas paradas e controlar o sistema do servidor web. Então isso aqui é extremamente interessante, concorda? Aí beleza. Você pode até ver que aqui a flag está armazenada nesse arquivo aqui, ó. E aí dá um echo cat e o nome do arquivo, porque aí você vai ter a flag aqui, né? Ó, a primeira flag é essa aqui. Deixa eu abrir um... Opa! Ele não tem o negócio ainda instalado dos terminais múltiplos. Então beleza, eu vou jogar um mousepad aqui. E aí a gente já tem a primeira aqui. Beleza. Essa primeira aqui corresponde a esse primeiro desafio aqui. E aí vamos para a próxima aqui. Só que eu vou ficar nesse negócio aqui de, pô, venho aqui no jwt.io, volto lá, não sei o que. Não. Eu preciso estabelecer uma shell reversa, né? E aí, o que eu penso? Vamos ver se tem netcat na parada. Which netcat aqui, nc. E a gente roda esse comando. E ele não retorna nada. E aí você pensa, qual é a alternativa, né? O socket, por exemplo. E ele retorna que tem o socket aqui. Então, beleza. Eu posso, como não existe uma VPN nesse desafio, ele é muito mais parecido com a vida real, né? Onde você tem que, para estabelecer uma shell reversa, abrir uma porta do seu computador, eventualmente. Eu criei aqui na DigitalOcean uma máquina, Ubuntu, né? É o que o pessoal chama de VPS, Virtual Private Server. E aí eu consigo fazer um login SSH nesse servidor aqui, ó. Beleza, tô lá no servidor, então. Eu consigo dar um ifconfig aqui, vejo meu IP e tal. E aí eu vou procurar aqui, ó, socket reverse shell, porque eu não tô muito habituado com a sintaxe aqui da parada. E aí, aqui, ok, reverse shell. No meu aqui eu coloco isso aqui. E no da vítima, que é o pessoal do Guia Anônima, eu vou colocar esse aqui. Só que ao invés desse IP, eu vou colocar o IP da minha máquina da DigitalOcean. Então a parada não vai fazer a comunicação comigo, vai fazer a comunicação com o servidor lá nos Estados Unidos. É uma coisa linda de se ver, emocionante realmente. E aí eu
dou o comando aqui e você vê que fica até pendurada a requisição aqui, né? Por quê? Porque a gente tem aqui agora controle da máquina dos caras. Isso é muito doido, fala aí. E aí, como eu não tenho aqui nenhum um TTY aqui, que é uma shellzinha decente, eu posso invocar aqui o Python, o módulo PTY, e aí spawnar uma shellzinha decente. Beleza. Não dá para dar um clear. Tá certo. Então, vou até aumentar aqui para todo mundo conseguir enxergar bem. É que eu não tô acostumado também com esse terminal aqui, mas eu vou dar um zoom para vocês conseguirem enxergar aí o que está sendo digitado, né? Então tá bom. E aí, o que eu vou fazer aqui? Ele fala lá para encontrar o usuário, né? Então eu já vou dar um ls-la no /home e vou dar um recursivo aqui, né? Um ls-la recursivo. E aí, ele já me pula aqui na minha frente um diretório do usuário Snowball chamado secret, o nome do diretório. Então eu tenho que checar. Tem um evergreen.txt, que se eu dou um cat aqui para a gente ler o que tem dentro, eu não tenho a permissão. Então eu fico muito chateado. Tento ver o que mais tem dentro do diretório do Snowball. E a gente vê que tem um script backup.sh. Então eu volto lá para o diretório dele e a gente dá uma olhada no conteúdo de backup.sh, que a gente tem até permissões de execução aqui, né? E aí basicamente ele copia uma chave aqui de SSH para o diretório /opt/.backup. E aí ele dorme por 60 segundos e depois ele apaga esse backup aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou executar esse script. E vou dar um ls ali no diretório que falou. E até agora não rolou. Então eu vou dar outro, vou executar novamente o backup. Não rolou, eu vou ter que abrir de novo. Bom, espera aí que vamos com calma. Agora eu acho que liberou. Bom, vamos para outra porta então, né? Eu deixei ele escutando aqui no 444 e infelizmente a outra shell ficou pendurada ali. Eu acabei esquecendo de colocar o e-comercial e ele segurou, o script segurou meu acesso ali. Mas agora vai voltar ao normal. Já está tudo de volta. Vou dar um ls-la no /opt para ver se apareceu lá, ó, o idrsa backup, né? No fim deu tudo certo. E a gente tem aqui uma private key gigantesca
porque eu dei zoom. E agora a gente pode sair de tudo aqui. Inclusive da VPS. Agora eu não estou mais nos Estados Unidos, agora eu voltei para o Brasil. E já dou um nano aqui em ID RSA. Tal, tudo ótimo. E aí, o nome do usuário era Snowball. A gente tenta dar um SSH Snowball no IP que está aqui, 146.190.36.0. Só que eu esqueci de fazer aqui, especificar, né, dar as permissões certas. 400. E agora sim eu vou especificar aqui a chave, porque eu quero logar não com a senha, mas sim com essa chave privada que eu encontrei. Aí tudo certo. E a gente está dentro da máquina como Snowball. Já consigo a segunda flag aqui, ó. Muito emocionante. Segunda flag adquirida. E agora a gente vai para o terceiro, ó. Encontre o usuário secreto e pegue a flag user2.txt. Bora lá então para esse desafio. E aqui, uma coisa que eu fiz foi dar uma olhada naquele arquivo lá, Evergreen, que a gente já tentou fazer, mas não tinha permissão, e agora tem. A gente vê outra chave privada, só que dessa vez com o IP aqui, ó. Então eu posso ver aqui em uma nova guia. E salvar aqui, ó, Evergreen. Sem aquele IP, e o IP a gente sabe que provavelmente é onde a gente tem que se conectar, né? E aí a gente dá um SSH Evergreen e especifica o arquivo de identificação, que eu tenho que primeiro dar a permissão certa para ele ali, mas eu vou fazer isso agora mesmo. Tá certo, agora vai. E aí a gente vê, ele fala, ó, entre a passphrase, né? E aí eu sei que é o usuário Evergreen, porque se eu tivesse colocado qualquer outra coisa aqui, ele não ia pedir a passphrase, ele ia pedir o password. Então eu sei que é Evergreen mesmo o usuário. E aí eu fiz um brute force com a word list rockio.txt e a senha que foi encontrada foi Santa Claus. Você poderia fazer esse brute force, quer ver? Por exemplo, com o SSH to John. E aí você coloca aqui Evergreen e aí coloca Everjohn. E aí ele te dá a hash aqui para você quebrar. Você faz aquela brute force com John, Everjohn, e aí /user, /share, word lists, rock. É que aqui ela tá zipada ainda, mas aí você botaria para rodar e ela encontraria. Mas para ficar mais rápido, a gente já consegue entrar aqui e a senha é Santa Claus. Beleza. Aqui a gente já dá um ls
e consegue capturar aqui a terceira flag. Que corresponde a esse desafio aqui. E agora a gente vai para o root, né? O último passo aqui dessa máquina. E aí tem um script que chama limpis, que você sempre tem na mão aqui no limpis.sh. E aí dá pra... Se bem que eu prefiro fazer assim, ó. Já venho aqui no site dos caras e pega o one-liner aqui, que ele já roda e executa, porque senão fica muita confusão. E aí você roda o limpis, que é um script sensacional aí para detectar algumas vulnerabilidades, algumas, né, coisas mal configuradas e tal. E aí ele já fala aqui, ó, provavelmente é vulnerável para o CVE 2022-847, que é o Dirty Pipe. A gente até pesquisa aqui, ó. E aí põe, vê que é o Dirty Pipe e coloca aqui, ó, Dirty Pipe GitHub. E aí você tem aqui o Alexis Ahmed, você tem o Exploit 1 e o Exploit 2. O Exploit 1, você vai sobrescrever o PSWD. E o 2, você vai sequestrar um binário com o SUID setado. Eu prefiro esse. Você vem aqui e dá esse find para ver os binários, você tem o sudo aqui, certo? Aí você copia o Exploit 2. Vai lá em /temp e exploit.c. Salvou o exploit. Compila na própria máquina aqui da vítima, né? Deixa eu ver. Eu não salvei o exploit.c, eu acho que alguém apagou, hein? Será que estão apagando minhas paradas aqui? Aí beleza. Eu já consigo executar aqui, dar permissão de execução e executar o exploit. Que aí eu passo aqui o /user /bin /sudo. Aí eu já dou um ID, eu sou o root, então eu vejo qual que é o nome da flag e já capturo aqui. Então esse é o Dirty Pipe, é um método de você escalar privilégio. E aqui a gente fez do boot ao root da máquina do CTF do Guia Anônima. Eu espero que vocês tenham gostado e logo logo eu já vou dar continuidade aqui na gravação para trazer os outros desafios, né? Então, grande abraço e até mais.